Você achou aí 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 14 e 15. Em muitos momentos o Senhor precisa restaurar a alegria de servir. E tem muita gente que não tem mais alegria de servir ao Senhor. E em muitos momentos nós começamos a identificar que nós vamos nos cansando, o tempo vai passando, e nós vamos nos cansando de muitas coisas na nossa vida. E aí é hora do Senhor restaurar a nossa alegria, não só de servi-lo, mas a alegria de adorá-lo, a alegria de estar na presença dele, a alegria de estar com a igreja, a alegria de ser igreja, a alegria de ser povo de Deus. E lá em 2 Coríntios, no capítulo 5, a partir do versículos 14 e 15, o texto vai dizer, eu vou ler 2 textos, né? Eu vou ler 2 vezes, um na versão revista atualizada e outro na versão mais atual. E o texto vai dizer o seguinte, na versão revista atualizada: pois o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isto, um morreu por todos, logo todos morreram, e ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Uma versão mais atual vai dizer assim: pois o amor de Cristo nos constrange, porque estamos convencidos de que um morreu por todos, logo todos morreram, e ele morreu por todos, para que os que vivem já não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Pode se assentar em nome de Jesus. Nesse capítulo 5, o apóstolo Paulo vai trazer vários ensinamentos, né? Ele vai falar sobre ausentes do corpo, mas presentes do Senhor, aonde ele está falando ali, eu estou ausente aqui de vocês, mas eu estou bem presente naquilo que diz respeito à vida da igreja, à vivência da igreja, à caminhada da igreja. E aí, nesse capítulo 5, a partir do texto que nós lemos, né, nessa segunda carta que Paulo vai escrever aos Coríntios, o apóstolo Paulo ele vai afirmar firmemente que diante do que Jesus fez na cruz, quem recebeu dessa graça, quem entende dessa graça, né, a sua salvação, quem entende que o Senhor morreu pela sua vida para trazer salvação, para trazer graça, não tem mais o direito de viver para si mesmo, não tem mais o direito de viver para alcançar os seus objetivos ou os seus sonhos pessoais. Mas pastor, isso é muito radical. Sim, o Evangelho ele é radical do início ao fim. O Evangelho ele não tem meio termo. O Senhor Jesus ele vai dizer que aquele que põe a mão na arado e olha para trás não é digno de estar fazendo a sua obra. E o apóstolo Paulo ele vai dizer categoricamente isso, que aquele que reconhece essa graça, aquele que recebeu essa graça, aquele que recebeu essa salvação, aquele que entende isso, ele já não tem mais o direito de viver para si mesmo. E segundo o próprio apóstolo Paulo, quem compreende esse amor que está estampado na cruz do Calvário, quem entende esse amor incondicional
Muitas vezes isso nos traz desgaste, nos traz tristeza, nos traz ansiedade, nos traz angústia, mas é algo maravilhoso. E quando nós nos dedicamos a servir a Deus, nos dedicamos a trabalhar, né, e fazer que o mundo entenda, né, trazer para o mundo uma mensagem diferente. Né, hoje de manhã eu estava falando para os homens, né, a importante missão de Abraão de levar o conhecimento de Deus para o mundo que ainda não conhecia. Isso é algo importante para nós, e hoje essa responsabilidade está sobre a igreja do Senhor. Nós temos a responsabilidade de levar o amor de Deus para aqueles que não conhecem, o entendimento do Pai para aqueles que não o conhecem. E aí, quando nós nos dedicamos a ajudar e a trazer o mundo de volta para Deus, né, que Paulo ele vai chamar, lá no versículo 18, desse mesmo texto, do ministério da reconciliação. Nós temos um ministério que todos nós precisamos trabalhar nesse ministério, que tudo que nós fazemos aqui vai convergir para esse ministério, que é o ministério da reconciliação. Isso é, reconciliar o homem para com Deus, reconciliar todas as pessoas possíveis, né? Todas as pessoas que chegarem a nós, trazer essa reconciliação. Isso deveria ser visto para nós como um privilégio. Mas muitas pessoas hoje, infelizmente, muitos crentes hoje veem como um peso para a sua vida, veem como algo desgastante demais. E aí, quando a gente vai pensando nisso, né, a gente começa a perceber, né, que muitos crentes já não têm mais prazer em ser crente. Nós precisamos ter prazer em estar. Não é apenas só cumprir uma agenda de domingo. Não é só cumprir uma escala, se vamos tocar, ou cantar, ou dirigir, ou pregar, ou interceder, ou dar aula na escola dominical, ou fazer parte da consolidação lá na frente. Não. Nós precisamos estar aqui porque nós temos prazer para estar. Nós queremos estar. Nós precisamos ter esse prazer novamente de ser crente, ter o prazer de estar à disposição, de obedecer, de ter a alegria de servir a Deus, a alegria de servir ao nosso próximo, a alegria de vivenciar as coisas especiais que o céu tem para nós nesse lugar. Essa deveria ser a nossa principal marca. A principal marca da igreja precisa ser esse prazer de experimentar o amor de Deus e a sua graça salvadora e vivenciar isso e multiplicar isso. Mas o que tem acontecido nos dias de hoje? O que tem acontecido com a igreja de Jesus nos dias de hoje? A igreja de Jesus nos dias de hoje, ela tem vivido a síndrome de Éfeso. E o que é a síndrome de Éfeso? A síndrome de Éfeso nós vamos encontrar lá em Apocalipse. Se você quiser abrir comigo, Apocalipse capítulo 2. Livro das Revelações, no capítulo 2, nós vamos ver uma carta direcionada a uma igreja, a igreja de Éfeso. E a palavra vai dizer o seguinte, lá em Apocalipse, no capítulo 2, a partir do versículo 1. O Senhor Jesus vai impulsionar João a escrever essa carta, vai dizer: ao anjo da igreja de Éfeso escreve, estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Conheço as tuas obras, tanto teu labor, como a tua perseverança, e que não podes suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achaste mentirosos, e tem perseverança e suportaste provas por causa do meu nome, e não te deixaste endurecer. Tenho contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. A igreja de Éfeso era uma igreja vibrante, era uma igreja que suportava
que João vai mandar à igreja de Éfeso, muitos acabam se esfriando na fé por causa de muitas situações. Tem muita gente, infelizmente, muitos crentes que têm perdido o amor, têm perdido a essência, têm perdido a alegria. E isso vai diminuindo de forma gradativa o fervor, a oração, a busca, o desejo de estar junto, o desejo de estar em comunhão. E o que vai acontecendo? Nós vamos muitas vezes permitindo que a crise, que o desânimo encontre espaço na nossa vida, encontre espaço no nosso coração. E esse desânimo, essa falta de interesse, nos faz perder a motivação de servir, nos faz perder a motivação de estarmos juntos, nos faz perder, né, a motivação de servir ao Senhor, de caminhar conforme os seus propósitos. Infelizmente, alguns crentes até continuam se dedicando à obra. Nós vamos ver muitas pessoas fazendo muitas coisas. Nós vamos ver muitas pessoas fazendo muitas coisas para a igreja. Às vezes, eu já conversei com alguns colegas pastores, inclusive aqui no distrito, pastores que subiam no culto, o fogo descia, Deus usava com força, porém, estava sob medicação do outro lado, porque estava vivendo uma crise na sua vida. E quantas pessoas, ou talvez até você mesmo, chegou na igreja numa situação dessa, pensando que não tinha nada a oferecer, pensando que, não, eu vou lá, eu vou cumprir, porque não tem ninguém que possa fazer, que possa cumprir. Mas era justamente naquele dia que você precisava de um abraço. Era justamente naquele dia que você precisava ser ministrado. E muitas pessoas, irmãos, entram nessa situação, se dedicam à obra, se dedicam ao trabalho do Senhor, mas já perderam a paixão de estar, já perderam a paixão de fazer, já perderam a paixão de estar realizando aquele serviço. Por quê? Porque fazem muitas vezes por hábito, ou porque já é a rotina. Eu acho que a pior coisa que a gente pode sentir na obra de Deus é quando nós nos sentimos capacitados demais por alguma coisa. Eu acho que é o pior sentimento que a gente pode ter, dois piores sentimentos, é quando nós achamos que já sabemos fazer. Não, eu já sei fazer, então vai ser fácil eu fazer aquilo ali, vai ser fácil eu fazer aquela performance, eu já sei como vai ser a performance, eu já sei como a igreja vai reagir, se eu tiver aquele tipo de performance, eu já sei como a igreja vai reagir, se eu trouxer algum jargão gospel, eu já sei como a igreja vai reagir, se eu trouxer aquele tipo de palavra, aquele tipo de frase, de efeito, então eu já sei como a igreja vai reagir. Então, se eu já sei como a igreja vai reagir, para que eu vou me preparar? E muitas vezes nós caímos nessa situação. Não fazemos mais com paixão, já fazemos porque já é a nossa rotina, ou fazemos porque temos medo do juízo de Deus. Se eu não fazer, Deus vai trazer um juízo sobre mim. E as pessoas talvez vão falar alguma coisa, as pessoas vão julgar que talvez eu esteja em pecado ou não. Outros vão fazer porque, vão falar, não, tem um galardão do céu para a minha vida. A motivação nunca é para agradar o Senhor, mas é para agradar alguém, ou é para agradar o nosso ego, ou é para agradar algumas pessoas. E aí a gente começa a cair na rotina, mas às vezes aquilo que a gente está fazendo já não faz mais sentido. Às vezes já não faz mais sentido para a nossa vida. Por quê? Porque a gente não faz mais por amor, a gente não faz mais por gratidão.
que alguém se entregou por nós. E o apóstolo Paulo vai dizer isso nesse texto de 2 Coríntios 5. Ele vai dizer, olha, um morreu por nós. Para quê? Para nós não vivemos para nós mesmos. Mas nós temos um alvo para viver. E sabe, tem uma pergunta que me veio à cabeça. Por que o nosso amor a Deus esfria? E até pode se apagar no meio dessa caminhada, no meio dessa crise toda. Eu não sei você, mas eu já vivi muitas situações assim, aonde eu já me encontrava se esfriando na fé muitas vezes, aonde eu já me encontrava fazendo perguntas, muitas vezes perguntas que o Senhor já tinha respondido, muitas vezes situações que o Senhor já tinha respondido. Eu falei, Senhor, não, mas eu ainda tenho essa pergunta, eu não estava percebendo, mas a minha fé, o meu amor pelo Senhor estava se esfriando, estava se apagando. E sabe, queridos, o amor, ele é como fogo, ele precisa ser alimentado todos os dias. Ele precisa ser alimentado todos os dias. Se colocarmos lenha, ele vai ficar mais inflamado. Se falharmos em alimentar esse fogo, em alimentar o amor pelo Senhor, né? Esse fogo, ele vai se apagando a cada dia, ele vai se enfraquecendo a cada momento. E uma coisa interessante, que uma vez a senhora estava falando uma vez aqui, né, falando sobre o fogo que arde no altar não se apagará. Se o sacerdote não alimentasse o altar, o fogo se apagaria. E um fogo que não foi aceso pelo sacerdote, um fogo que foi aceso pelo próprio Deus. E esse fogo, irmãos, é interessante demais isso. É bom demais esse entendimento, porque quem acende o fogo é Deus, mas quem mantém aceso somos nós. A responsabilidade de manter o fogo aceso está sobre nós, está sobre a sua vida. A responsabilidade de tirar as cinzas está sobre a sua vida, porque tem coisas que o fogo de Deus já consumiu, mas as cinzas ainda continuam lá. E essa responsabilidade, irmãos, está sobre nós. A responsabilidade está sobre o sacerdote da casa. Eu quero te lembrar uma coisa que 1 Pedro vai dizer: vós sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Deus, ele está fazendo, irmão, ele fez um povo de sacerdotes. Sabe para quê? Para que você possa remover toda a descida do seu coração. E isso é uma responsabilidade nossa, de cada um de nós. E nós precisamos alimentar esse fogo, irmãos. Mas sabe, muitas coisas, às vezes, contribuem para que o nosso amor pelo Senhor perca essa intensidade. Muitas vezes nós perdemos a intensidade do amor. Nós perdemos a intensidade da paixão. Existem 4 coisas que são comuns, para ter até mais. Mas tem 4 coisas que nós precisamos vigiar para que a gente não perca a intensidade da paixão para com Deus. E a primeira coisa é o pecado. O pecado é algo que pode apagar a nossa paixão pelo Senhor. E o pior do que isso, o pecado traz um sentimento de culpa tão profundo que nós não temos mais coragem de olhar para o Senhor. E foi isso que aconteceu com Adão e Eva. Eles pecaram e não tiveram mais coragem de falar com Deus, não tiveram mais coragem de falar com o Senhor. Mas só, irmãos, que Deus sempre levanta pessoas. E Deus levantou um homem que nos ensinou e nos encoraja até hoje, através dos seus escritos, a buscar misericórdia da parte de Deus. E esse homem é Davi. Lá no Salmo 51, no versículo 12, o salmista Davi, ele vai se arrepender do pecado do adultério que ele vai cometer com Betseba. E ele vai
perdido a alegria. E sabe uma das coisas que nós temos muitas vezes deixado a alegria da salvação do Senhor escapar dos nossos dedos? É porque muitas vezes nós não nos arrependemos. É porque muitas vezes nós não pedimos perdão a Deus. É porque muitas vezes o pecado já se tornou algo comum na nossa caminhada. Deus perdoa. Eu estou no tempo da graça, é o ano da graça, meu irmão. Foi como foi falado no domingo passado. Essa graça não é barata. Não foi uma graça barata. Foi pago um alto preço para que essa graça hoje esteja sobre nós. E eu quero te dizer uma coisa: a graça é mais exigente do que a lei. A graça exige muito mais do que a lei. Quem vive debaixo da graça precisa exceder a lei. E aí o próprio Jesus vai dizer: se alguém colocar algo sobre os seus ombros, fará você caminhar mais uma milha, caminho duas. Se alguém te pedir a capa, dê também, dê tudo para ele. Se alguém te obrigar a fazer alguma coisa, vá mais além. A graça nos exige mais além, Deus. E Davi, ele tinha perdido a alegria. Ele havia perdido a alegria de ter um pacto com Deus, de ser um rei segundo o coração do Senhor. Ele perdeu o prazer de servir a Deus. Sabe por quê? Porque ele se sentia extremamente culpado diante do Senhor. E o pior, culpado porque uma criança morreu por causa do seu próprio pecado. Culpado porque um inocente morreu. Irmão, isso é algo muito sério. Porque dependendo do pecado que a gente comete, inocentes podem morrer. Às vezes ele não tem nada de culpado nessa história. Infelizmente, o mesmo tem acontecido com muitos cristãos. O mesmo tem acontecido hoje em dia com muitas pessoas. E pode talvez estar acontecendo com alguém aqui hoje. Talvez pode estar acontecendo com você nessa noite. Perder a alegria da salvação. Perder a alegria de estar. Talvez situações tenham levado você distante da comunhão, distante da alegria de servir, distante da alegria de estar salvo pelo Senhor. E talvez isso tenha acontecido como aconteceu com você hoje. Perdeu o prazer de ser cristão, a euforia, a determinação que um verdadeiro cristão deveria ter. Talvez você tenha perdido aquela motivação de servir a Deus, de cultuar, de estar talvez na escola dominical, talvez de estar participando de uma célula. Ah, pastor, eu já participei disso tudo. Isso já não faz mais sentido para mim. Ah, pastor, eu já participei disso tudo. Eu já fui em retiro, eu já fui no encontro, eu já fui no reencontro, eu já fui no fruto fiel, eu já fui no consolidando. Oh, eu participei de tudo que tem em relação a discipulado, em relação a avivamento, em relação a avivamento. Mas muitas vezes nós perdemos essa alegria, essa euforia de servir, de estar junto com outro irmão. Perdemos o prazer do propósito eterno. Igual Davi, assim como Davi, só faz com todos nós, com muitos cristãos. Sabe por quê? Porque muitas vezes o pecado não é confrontado, ou o Espírito Santo apenas confronta, mas nós não reconhecemos. Não, eu estou certo. Eu fiz aquilo ali, mas eu estou certo. Acontece, sabe, por não conseguirmos perceber os processos espirituais da nossa vida ao longo do tempo. E aí
perdendo a alegria da salvação, o prazer de ser crente. A gente acaba perdendo isso. O Senhor Jesus, vai em Mateus 24, algo interessante que ele vai dizer. Ele vai dizer o seguinte, que devido ao aumento da maldade, Mateus 24, 12 e 13, ele vai dizer por causa do aumento da maldade, o amor de muitos iriam esfriar. E quando se fala maldade, a gente pensa que é o assassinato, que é a mãe que está deixando o filho na lata do lixo. Isso também. Mas a maldade também entra no povo de Deus. Muitas pessoas decepcionadas com lideranças cristãs, muitas pessoas decepcionadas com a igreja, muitas pessoas decepcionadas com os acontecimentos dentro ou fora ou ao redor da igreja, achando que o mundo lá fora talvez possa oferecer algo melhor. Não vai oferecer. Às vezes eu escuto, lá no meu trabalho, a gente lida com várias pessoas de diversas religiões. E a gente escuta de pessoas que um dia estavam na igreja e falaram, na igreja tem muito hipócrita, como se no mundo não tivesse. Na igreja tem muito hipócrita, como se no trabalho não tivesse. Na igreja tem muito ídolo falso, sim, tem. Mas o sair dela não vai fazer você melhor. Sabe por quê? Porque a igreja pode ter de tudo, gente, mas ainda é o melhor lugar que nós podemos estar. É o lugar da salvação, é a casa de Deus, é a porta dos céus, é a casa do Senhor, é a porta dos céus. Aquele é o melhor lugar, porque por mais que a gente tenha frustrações nesse lugar, mas o Senhor é quem nos restaura a cada dia. O Senhor nos dá a oportunidade a cada momento de abraçarmos, talvez até aquele que nos feriu, mas de abraçarmos e reconciliarmos, entendermos que a mesma criatura que nos feriu pode ser a criatura que um dia eu posso ferir. A segunda coisa que tem esfriado muitas pessoas é ter uma vida espiritual superficial. Você é superficial na sua vida espiritual. Superficialidade. E há muitas pessoas que vivem um relacionamento com Deus superficial. Um relacionamento com o Pai superficial. Jesus, ele vai dizer lá em Lucas capítulo 8, versículo 13, que ele vai falar sobre a parábola do semeador nesse texto. E ele vai dizer que em certo determinado momento a semente caiu em solo rochoso. E aí o que vai acontecer? Essas sementes, elas não vão produzir raízes. Elas não vão ter raízes. E isso vai fazer com que não haja profundidade.
Tem gente que vai pulando de igreja em igreja, tem gente que vai pulando de seminário em seminário, tem gente que vai pulando de consagração em consagração, tem gente que vai pulando de encontro em encontro e não consegue encontrar um propósito para a sua vida. O propósito é tudo menos servir. Isso significa falta de profundidade. E o interessante é que essas pessoas até conseguem ter profundidade dentro do outro, mas não conseguem ter essa profundidade na vida espiritual. Quando eu falo isso, irmãos, é investir tempo em lugar secreto, é investir tempo no modo de adoração do estilo de vida, é investir tempo em consagração, é investir tempo na palavra de Deus, é investir tempo, sabe para quê? Para ativar fé, para ativar a nossa vida com o Senhor. Em outras palavras, é manter a vela acesa, é se manter acesa, é se manter com a lenha renováveis todos os dias. Tem uma canção que diz que a nossa geração tem lenha para queimar, mas será que tem mesmo? Será que nós temos visto isso na nossa geração? Um mundo de igrejas que tem aberto simplesmente para acalmar e falar o ego das pessoas, alimentar o ego das pessoas. Paulo já vai dizer isso a Timóteo: olha, vai chegar um tempo que eles não ouvirão mais essa doutrina, vai chegar um tempo que eles se cercarão de mestres para alimentar os seus próprios desejos. Isso é falta de profundidade espiritual. Nós precisamos desenvolver raízes profundas em Deus. Nós precisamos desenvolver raízes profundas no Senhor. Às vezes, nem sempre, todos os dias, não há para a gente fazer, mas a gente tenta dar oportunidade para que muitas pessoas consigam vivenciar isso. Talvez uma experiência única com o Senhor, nas semanas de oração, que agora a gente colocou o nome de jejum dos santos. Talvez nos momentos de jejum na sua vida, talvez, irmãos e irmãs, nos momentos de oração desse lugar, talvez um dia que você chegue antes do culto, quando a gente estiver orando aqui, irmão, você pode chegar. Você não precisa só ficar no banco orando, você pode chegar para orar conosco. Porque quem oferece o culto não é o ministério de louvor,
processos lentos na nossa vida, processos que nós vamos negligenciando conforme a caminhada. Não, foi uma bênção, eu não vou, para que eu vou falar? Quero trazer a memória que pode me dar esperança em quem não se fecha. Não, eu quero trazer a memória. Não, você quer trazer a memória que traz esperança? Ou você quer abafar o que Jesus realmente precisa fazer na tua vida? Às vezes nós abafamos algumas coisas. Às vezes nós trazemos traumas a nossa vida inteira e não deixamos Jesus tratar. Isso é um processo lento, irmão, porque nós vamos negligenciando. Nós vamos negligenciando esse processo. E é por isso que nós devemos dar mais atenção a áreas que precisam ser trabalhadas em nossa vida. Buscar ajuda pastoral, buscar ajuda profissional muitas vezes. Às vezes nem tudo é espiritual. Tem coisas que precisam ser tratadas de forma profissional. Nem tudo, irmãos. Nem tudo. Às vezes aquilo que você acha que é espiritual pode ser apenas psicológico. A outra coisa, a quarta e última coisa que nós precisamos tomar cuidado para não perder o entusiasmo, para que o Senhor restaure a alegria, não perder o foco. Não perca o foco do céu. Não perca o foco da salvação. Não perca o foco de quem você é. Não perca o foco de quem é Deus na sua vida. Não é só o pecado que nos afasta do Senhor, mas é também quando nós perdemos o foco, nos distraímos com as coisas mundanas. E isso é muito sutil. É muito sutil. A gente gasta mais tempo no celular do que lendo a Bíblia. Já percebeu isso? A gente gasta mais tempo vendo série. Né? Não, eu vou maratonar. Né? Eu vou maratonar. Misericórdia. Eu sei que isso vai gerar muito medo. Maratonar. Eu vou maratonar. Qual série que você gosta de ler? Você gosta de série? Não? Alguém gosta de série aqui? Qual série que você gosta? Dorama. Eu vou maratonar o dorama. Mas você me tirou um tempo para maratonar o salmo? Você me tirou um tempo para maratonar o livro do Apocalipse? Você já tirou um tempo? Imagine o tempo, né? O tempo que você está maratonando uma série. Talvez você ia terminar metade da vida lendo e meditando para a sua vida. Porque muitas vezes, irmão, a gente tem disposição para fazer tanta coisa. Eu não estou falando de série não é de Deus, eu não estou entrando nesse mérito. Eu só estou dizendo, irmãos e irmãs, que tem tanta coisa que nos tira a oportunidade de viver uma experiência tremenda com o Senhor. A oportunidade que nós temos do Senhor falar conosco, do Senhor reacender a chama, do Senhor revelar coisas tremendas e profundas. A gente só vai procurar Deus quando nós estamos no fundo do poço. Não perca o foco de quem Deus é na sua vida. Nesse caso, irmãos, o cristão não precisa ter cedido ao pecado, mas ele perde o alvo. Somos pessoas que nos distraímos muito facilmente. Somos pessoas que nos distraímos muito facilmente. Às vezes a gente se distrai com coisas até que não são pecados. São coisas até lícitas, porém, isso nos rouba o foco. Rouba o nosso tempo. E até mesmo o nosso serviço ao Senhor. Muitas vezes nós perdemos o foco servindo a Deus. Mas como assim?
Jesus estava na casa, amém, amém? Amém? Jesus estava na casa. Marta estava servindo, amém? Amém. Servindo a pessoa de Jesus, amém. Mas ela perdeu o foco da obra. Ela perdeu o foco do ensinamento. Ela perdeu o foco da essência. Marta, ela se deixa o pior. A gente perde o foco da essência e a gente já reclama daquele que não está fazendo. Que a gente acha que está perdendo tempo. Não, você está orando aí, não, agora eu vou fazer aqui, ó. Não, agora não é hora de buscar, não, agora é hora de. Vamos fazer aqui, porque a gente acaba muitas vezes criticando aquele que está buscando. E nós precisamos vigiar em relação a essas coisas. Mas eu quero dizer algo para você nessa noite, meu irmão. Eu já estou caminhando para o final. Existe um caminho de volta. Existe um caminho de volta para o Senhor restituir a alegria da nossa salvação. Existe um caminho de volta, o caminho da restauração da alegria e buscar servir ao Senhor. O Senhor vai dizer a mesma igreja de Éfeso, lá em Apocalipse 2, no capítulo 5, ele vai dizer o seguinte: lembre-se de onde você caiu. Arrependa-se e pratique as obras que você praticava no princípio. Se não se arrepender, virei a você e tirarei o seu candelabro do seu lugar. As obras no começo. Não sei quantos aqui lembram como era no começo da sua conversa. Quando era quando o coração estava aceso. Quando era quando o fogo estava queimando no altar. Era de madrugada, não tinha hora certa, não tinha dia certo para jejuar. Eu não precisava de escala para jejum, eu não precisava de escala para orar para as pessoas, eu não precisava de escala para fazer nada, porque o meu coração estava tão cheio de Deus que isso já se tornou algo natural na minha vida. Nós precisamos, irmão, lembrar, se arrepender e voltar à prática das primeiras obras, das obras que praticávamos lá no início, quando estávamos apaixonados pelo Senhor, servíamos com paixão, com alegria, com determinação, e devemos lembrar, irmãos, como era no início, a alegria, o prazer das coisas de Deus. Eu lembro até hoje, no início da minha conversão, quando eu era roubado por aí, né, era um protótipo do Ministério do Louvor, né? Era um protótipo, era aquela pessoa que só ficava no mini, não era, reto projetor, esqueci o nome, né? Quem me lembra do reto projetor aqui? Era o menino do reto. Ninguém mudava a transparência mais rápida do que eu, lá embaixo por aí. Por isso que eu tenho o ouvido, né? O ouvido das luzes, quando dava a primeira nota, eu já sabia, eu já pegava, já botava lá. Antes do ministro começar a cantar, irmão, já estava lá no reto projetor. E isso foi gradativamente, já foi aos poucos. Mas no início, eu ia para a igreja, no ensaio do louvor, ouvindo Raça Negra, no fone. E aí, minha mãe de intercessão, são bênçãos na minha vida, oravam por mim até o Ministério Pastoral, só para confirmar nele. Elas passavam por mim, né, e faziam assim: está repreendido em nome de Jesus. Como eu fui repreendido naquele dia. Mas era por amor, eu entendi isso, que elas não me largavam, né? Sempre oravam por mim, sempre estavam conversando comigo, era um bênção na minha vida. Mas em muitos momentos, né, nessa caminhada do primeiro amor,
apóstolo Tiago vai dizer lá na sua carta, no capítulo 4, versículo 8 e 10, aproxime-se de Deus e Ele se aproximará de vocês. Limpem as vossas mãos, pecadores, vocês que têm em mente ânimo dobre, purifiquem o vosso coração, se entristeçam, chorem na presença do Senhor, que o seu riso se transforme em pranto, humilhem-se diante do Senhor, e Ele vos exaltará. Quero concluir essa palavra. Nós estamos no ano da graça, ano de 2025, e o nosso alvo, nossa maior motivação para esse ano, desse ano da graça, é a ativação espiritual da nossa vida. Ativação espiritual da nossa vida. Ativação espiritual do nosso povo. Ativação espiritual dos nossos ministérios. Ativação espiritual, pastor, mas eu já estou ativado. Deus vai ter que ativar mais ainda. A palavra de Deus vai dizer: aquele que se limpa, limpe-se mais ainda. Aquele que está limpo, limpe-se mais. Aquele que está com labareda de fogo, deixa o fogo queimar mais ainda. Uma oportunidade que Deus está nos dando, irmãos, de resgatarmos o nosso amor pelo Senhor. Nada menos que um amor total. Então, que o Senhor restaurar o nosso fervor, a nossa alegria de servir, realizar a sua vontade, que nós possamos receber a graça do Senhor para vivermos intensamente a nossa caminhada de obediência, através do nosso maior mandamento, da grande comissão que o Senhor tem para nós. O Senhor Jesus vai dizer, lá em Marcos, no capítulo 12, versículo 30 e 31, ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento, com todas as suas forças. E o segundo, ame o seu próximo como a si mesmo. É tempo, irmãos, de nós resgatarmos a nossa vida. Lá em Mateus 28, 18 ao 20, para nós encerrarmos, o estado de louvor já pode colocar em posição. Então Jesus aproximou-se deles e disse: foi-me dada toda